Olá, bem-vinda ao Ilumina. Ilumina é um podcast semanal sobre personal branding, vocação e criatividade. Aqui trago dicas e insights sobre psicologia de negócio, intuição, presença estratégica e comunicação pessoal e profissional. O meu objetivo é simples. Eu quero ajudar-te a desenhar, desenvolver e manifestar a tua marca pessoal de uma forma sustentável, autêntica e consciente. Dá voz à tua marca. Olá, estás a ouvir o Ilumina, o teu podcast de personal branding, e o meu nome é Susana Cristina. Quero começar por te fazer 4 perguntas. Sentes que a tua voz falha quando mais precisas dela? Consegues ter a coragem para comunicar sobre aquilo que é mais importante para ti, que mais te apaixona? Ou a pressão externa e principalmente a pressão interna silenciam-te? É fácil para ti encontrar as palavras certas naquele preciso momento em que precisas de ser o mais clara possível? E aqui podemos estar a falar de uma situação pessoal ou de uma situação profissional. Sentes que és eficaz a influenciar e a persuadir o outro através da tua voz, e que consegues colocar a tua mensagem no mundo de uma forma eficiente? Bom, estas são 4 perguntas bastante profundas e hoje, no episódio número 4, aquilo que eu gostava de fazer contigo era começarmos, mão na mão, a viajar, a mergulhar suavemente naquilo que é a tua voz. Então descobrir um pouco mais sobre o que é a tua voz, qual é a personalidade da tua voz, e começar aqui a aprofundar um pouco mais sobre como é que podes cuidar da tua comunicação e como é que podes, acima de tudo, comunicar de uma forma que seja mais autêntica e mais eficaz. Mas antes de falarmos sobre métodos de apresentação, speaking, todas essas coisas que cada vez mais as nossas profissões nos trazem enquanto função, eu gostava de dar um pouquinho de passinho atrás e falar-te sobre algo que eu acho que é super importante antes de tudo, aquilo que tu possas comunicar. E tem a ver com uma coisa muito simples, que é amar a tua voz. Aquilo que eu sinto todos os dias nas pessoas com quem eu vou conversando e que me chegam ao gabinete para falarem dos seus projetos, das suas ideias, dos seus objetivos, da sua visão, é que muitas das vezes estas são as pessoas que sentem um bloqueio de raiz ligado à forma como estão conectadas e como valorizam a sua própria voz. Então, começando por colocar mais umas questões para pensar. Gostas da tua voz? E esta, para mim, é a questão principal. Tu amas a tua voz, tu sentes-te confortável com a forma como tu comunicas. Tu conheces a textura da tua voz, tu reconheces o som, tu consegues amar-te através da tua voz. Então, um dos exercícios que normalmente eu peço às pessoas é para se gravarem, para utilizarem um gravador e ouvirem-se a falar. E este exercício é muito doloroso, porque nos põe em contacto com aquilo que é a nossa voz, e às vezes, quando não estamos em total consciência de que essa voz é nossa e acima de tudo não a apreciamos e não a valorizamos, não é? A forma como nós vamos continuar a comunicar vai estar muito pautada por essa relação de pouca qualificação ou até mesmo de desqualificação. Ai, a minha voz é tão feia, é tão grossa, é tão fina, falo tão rápido, não importa. Então,
A tua voz está associada ao teu chakra da garganta, ok? Então, o teu chakra da garganta é um canal forte de expressão pessoal e profissional e é provavelmente de todos os chakras aquele que está mais vulnerável e exposto a influências externas. Ou seja, enquanto que todos os outros chakras estão cobertos por músculos, por exemplo, como o chakra do coração, não é? O chakra da garganta ele está totalmente vulnerável àquilo que são as influências das temperaturas externas. Por isso é que quando apanhamos frio ficamos sem voz, ou quando está muito calor. Enfim, temos uma voz que está muito mais disposta, disponível àquilo que é a influência externa. A tua vocalização ela resulta do encontro do teu chakra da garganta com a tua energia mental e com o teu chakra do coração. E, portanto, com todos os sentimentos, emoções e experiências que tu vives. Portanto, o chakra da garganta, que é o repositório da nossa voz, ele é como seja um canal intermediário, um canal intermédio, uma ponte entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós emocionamos. Então temos uma vocalização que acontece nestas três frentes, não é? Acontece como resultado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós emocionamos e daquilo que nós vocalizamos. Então, eu acredito que este chakra está associado a dois motores de desenvolvimento principais. O primeiro tem a ver com a vulnerabilidade, não é? Sendo que o chakra da garganta é um canal vulnerável. Mas, por outro lado, tem a ver com um outro motor de desenvolvimento que é a coragem. Então, a nossa voz surge como um encontro entre estes dois vetores, a vulnerabilidade e a coragem. E é da vulnerabilidade e da coragem que nasce a nossa capacidade de autoexpressão, a nossa criatividade e, acima de tudo, o nosso poder pessoal ou o nosso desempoderamento pessoal. Então, o chakra da garganta é como se fosse um repositório de toda a energia que tu precisas para te expressares. A forma como usas essa energia de expressão pode ser diversa. Pode ser para falar, pode ser para dançar, pode ser para escreveres, pode ser para ensinares, não importa, não é? No fundo, o chakra da garganta fala sempre da forma como tu escolhes comunicar. Quando tu usas o teu chakra da garganta de forma equilibrada, é como se tu entrasses num estado de expressão ótima, não é? Em que tudo aquilo que tu comunicas é o resultado da tua integridade e da tua verdade e, portanto, torna-se muito mais eficaz e a performance da tua mensagem é muito, muito mais alta, muito mais alargada e consegue mais rapidamente chegar ao outro. O que acontece é, como eu comecei por vos dizer, a voz está diretamente relacionada com os nossos medos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e funciona como esta ponte entre o chakra do coração e o chakra do terceiro olho. Enquanto que estes três chakras podem estar limpos, não é? Quando estes três chakras eles estão limpos e estão a funcionar de uma forma integrada, a comunicação acontece, esta expressão, a tua expressão, a expressão do teu eu, acontece de uma forma natural. O que acontece é que muitas vezes estes canais e esta relação entre estes três chakras, principalmente, eles não estão limpos. Então, estão atolados de emoções e de pensamentos que estagnam a nossa expressão. Então, esta ponte entre o que pensamos, o que sentimos, ou emocionamos e aquilo que vocalizamos está estagnada porque está cheia, está plena de pensamentos, emoções e todas aquelas coisas que impedem que a nossa voz se expresse da forma mais natural e mais alinhada com aquilo que é a nossa identidade íntegra e integralidade. Então hoje eu queria começar, e talvez para explicar isto um bocadinho melhor, queria falar-te de dois arquétipos que estão associados ao chakra da garganta e à voz. O primeiro arquétipo é o arquétipo da criança interior silenciada e o segundo arquétipo é o arquétipo do comunicador. Em relação ao arquétipo da criança silenciada, eu vou partilhar contigo um bocadinho da minha história. Eu nasci em 84, sou a 12ª filha de 13 irmãos e o pouco que eu sei sobre a minha história diz-me que eu nasci em agosto, à noite, às 20h20,
Eu sou a 12ª de 13 filhos e eu fui abandonada aos 17 meses pela minha mãe biológica. Ok? A imagem, e pode ser uma imagem construída, mas a imagem que me vem, ou a memória que me vem sobre esse momento, é muito sensorial. Eu vejo-me sentada em terra batida, num espaço exterior, ao ar livre, e vejo alguém que eu reconheço como alguém próximo, portanto eu acredito mentalmente que poderá ser a minha mãe biológica. Eu vejo-a afastar-se de mim e a observar-me ao longe. E eu grito, e quando grito e chamo, nada acontece, eu deixo de gritar. Bom, a criança silenciada é aquela que bloqueou emoções. Então a boca está fechada, não é? Sem qualquer abertura, sem qualquer sensualidade, sem qualquer mostra de emoção. Então, normalmente, pessoas que têm a criança silenciada podem ou não ter vivido um evento traumático que suprimiu a sua voz. E essa supressão, não é, vem acoplada à necessidade de suprimir emoções muito fortes com as quais ela não conseguia lidar naquele momento, não é? E que não poderia lidar naquele momento porque está em modo de sobrevivência. Então, se eu fosse naquele momento lidar com emoções de raiva, zanga, tristeza profunda, o que aconteceria é que eu provavelmente iria surtar ou me iria desintegrar. Então, naquele momento eu aprendi, não é? Eu e muitas outras pessoas, de que eu precisava de suprimir aquelas emoções para conseguir sobreviver, não só fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente. Então, com isto, nós criamos um padrão em que as emoções estão suprimidas. Isto torna-se um padrão que se repete em todas as situações em que nós sentimos que a nossa integridade e a nossa identidade possa estar a ser posta em causa. Então, tanto aconteceu naquela altura, como aconteceu no momento em que eu tenho que fazer um speaking, ou tenho que falar para um grupo, ou tenho que estar a fazer um podcast, ou tenho que ir a uma entrevista na televisão. Então, todas as situações em que eu sinto que esta minha integridade ou a minha identidade possa estar a ser em causa, eu reajo exatamente da mesma maneira. Eu suprimo as minhas emoções. E então, como eu não expresso essas emoções, elas tornam-se perigosas para mim, porque eu vou implodindo, não é? Eu não explodo, eu implodo. Então eu internalizo todas essas emoções. E com isto eu aprendi a criar um padrão de funcionamento ansioso, não é? Então toda essa ansiedade que vem de uma ansiedade de separação, do medo da rejeição, ela vai transformar-se, vai transportar-se para uma tensão nas minhas cordas vocais. E a forma como eu comunico reflete também essa ansiedade. Então, eu aprendi desde o início e desde muito cedo que o ambiente é perigoso, aquilo que está à volta é perigoso e que não vale a pena pedir ajuda ou expressar o que quer que seja. Então, eu silencio-me. Ok? E quando eu mais tarde cresço e preciso de aprender que preciso de falar, não é? As palavras parece que não saem, ou saem entrecortadas, ou saem demasiado rápido, ou saem sem nexo, não é? Porque eu estive muito tempo silenciada. Então eu acho que o momento crucial aqui é quando tu percebes que a responsabilidade pela tua dor é tua e percebes que é super importante aprender a comunicar. Antes de tudo, aprendes a comunicar essa dor. Aprendes a pedir ajuda. E a comunicação dessa dor, dessa zanga, dessa revolta, dessa tristeza, dessa alegria, ela não precisa de ser feita de uma forma desconstrutiva, não é? De uma forma que ponha em causa aquilo que é a tua identidade. Não precisa de ser feita de uma forma que seja violenta, ok? Ela pode ser feita de uma forma que é criativa. E é quando tu percebes isto que se dá aqui este clique, não é? E tu percebes que com o tempo e com a criatividade tu podes quebrar o teu padrão de supressão emocional.
E é através da exploração dessa comunicação criativa que tu transmutas essas emoções negativas em emoções construtivas. E neste momento tu ativas o teu canal de comunicação, tu ativas o teu chakra da garganta e ofereces à tua voz o maior dom de todos, que é o dom da criação, que é o dom da criatividade. É quando tu expressas a tua voz vital, em total liberdade daquilo que tu és, daquilo que tu sentes, daquilo que tu te emocionas e daquilo que é a tua individualidade, daquilo que é a tua história, que tu sais dessa caverna de medo e de dor e transformas essa dor em criatividade. Então, a criança silenciada pode ter sofrido abusos, pode ter passado por situações de vergonha, mas não precisas ter tido eventos tão traumáticos na tua vida, ok? Isto é um exemplo, mas podem ser eventos menos expressos, não é? Pode simplesmente ter a ver com os teus pais não te terem encorajado a falar, não é? Não te terem ajudado a expressar emocionalmente. Então, tu acabaste por aprender também, numa escala talvez diferente, mas o padrão é o mesmo, a suprimir a tua expressão emocional. Não é? A perceberes que não tens espaço para falar, a não teres liberdade para expressar a tua individualidade. Então, todos nós, especialmente em Portugal, nós somos filhos, não é, de uma cultura de opressão e de supressão de voz, não é? Não foi assim há tanto tempo que viemos de um regime fascista, em que não podíamos falar. Então, nós trazemos os nossos avós, os nossos pais, não é? Trouxeram e educaram-nos ainda no seu melhor, mas trouxeram muito desse peso cultural sobre a forma como nós nos relacionamos com a voz. Então, esta geração que está agora a trabalhar e que está agora a crescer e que está agora a manifestar, ela vem superando, não é? Vem para superar esta opressão, esta supressão da voz. Não é? Então está a aprender a comunicar as suas emoções. Ainda está a dar estes primeiros passos na comunicação das suas emoções. E está a encontrar formas criativas de se expressar aquilo que é, aquilo que precisa e aquilo que quer ser. E é neste encontro, não é? Nesta fase em que nós estamos, em que por um lado estamos a recuperar de uma história de supressão de voz. E estamos a entrar em contacto com esta criança silenciada que de um momento para o outro percebe que tem poder sobre a sua própria voz. Não é? Que não precisa de estar em silêncio. E por outro lado, este choque à alta velocidade com novas formas de comunicação, com novas formas de tecnologia, não é? Que nos levam para um patamar de ampliação e de expressão de mensagem a uma escala muito maior, que surge então um arquétipo de comunicador. Dentro deste arquétipo haverão muitos e voltaremos a falar disto, mas assim de uma forma geral este arquétipo de comunicador é aquele que sabe assumir o seu espaço, que sabe e que dá espaço à sua voz para se expressar emocionalmente e criativamente. É aquele que sabe limpar os seus canais internos e que sabe que a sua energia vital, para fluir, não é? Ela tem que estar em verdade e tem que estar em autenticidade. Daí, provavelmente, as palavras que às vezes parecem quase clichês, mas a autenticidade, a verdade, a identidade, a integralidade, é todas estas coisas, a honestidade, todos estes valores que cada vez mais as pessoas expressam naquilo que são as suas marcas pessoais e naquilo que é a sua comunicação profissional, são tendências deste comunicador. São este comunicador, este arquétipo que se manifesta e que se está a expressar de uma forma cada vez mais proeminente. Porque a verdade é que as pessoas descobrem que é através do momento em que despertam a sua alegria e a sua vitalidade e a sua verdade na voz, que estão a viver de acordo com a sua vocação, que estão a viver de acordo com aquilo que é o seu propósito. Então, o comunicador é aquele que vai buscar ânimo ao movimento, à dança, à pintura, que vive a sua voz com vitalidade, com vibração. É vibrante na forma como comunica a sua mensagem. Ele é aquele que sabe dizer que sim e que sabe dizer que não exatamente da mesma forma.
É aquele que sabe expressar as suas necessidades. É aquele que sabe, reconhece e comunica os seus limites. É aquele que sabe expressar tanto amor como raiva. Que sabe zangar-se, que sabe expressar a sua zanga e que o faz de uma forma construtiva e criativa. Então o comunicador, ao oposto da criança silenciada, é aquele que vem dizer: eu honro a minha voz interior, eu vivo de acordo com a minha verdade, eu expresso toda a beleza e amor que vive dentro de mim, eu comunico em alinhamento com a minha natureza. A minha verdade liberta-me para ser quem eu sou. Eu conquisto todos os dias o meu direito à criatividade. Então eu vejo o comunicador como uma espécie de mágico, como uma espécie de alquimista. Ele tem a capacidade de transformar a dor e a emoção em voz. Ele transmuta a dor em voz. Ele assume a responsabilidade por tudo aquilo que diz e por tudo aquilo que faz. Então os tempos que correm, não é? Chamam-nos para isto, chamam-nos para esta verdade, para esta clareza e acima de tudo para esta expressão em total amor pela nossa voz. Então, como é que podes entrar em contacto com esta tua criança silenciada e com este teu arquétipo de comunicador? Como é que estes dois arquétipos vivem dentro de ti? E como é que eles bloqueiam ou potenciam a forma como tu amas a tua voz? Então eu gostava que tu tomasses um tempo para refletires um bocadinho, olhando para a tua história, em situações em que tu querias ter dito alguma coisa e não conseguiste dizer, não foste capaz de expressar. E que, em situações em que as tuas emoções traíram a tua voz. Porque as emoções elas têm esse potencial. Têm o potencial ou de potenciar a nossa voz, de abrir a nossa voz, e temos a alegria, a vitalidade, a criatividade, o sentirmos criativos, o sentirmos vivos, ou têm o potencial de dominarem a nossa voz, de silenciarem a nossa voz, de reduzirem a nossa voz. Ok? Então temos a zanga, o ressentimento, a vergonha, todas essas coisas. Então eu gostava que tu fosses pensar e relembrar em que momentos é que tu te sentiste assim, em que momentos é que as tuas emoções potenciaram a tua voz e em que momentos é que as tuas emoções reduziram, desqualificaram a tua voz. Quando é que tu tiveste medo de ser reconhecida? Quando é que sentiste que não foste escutada? Quando sentiste que não valia a pena falar? Quando é que ficaste ressentida, zangada, numa situação em que poderias ter falado e não conseguiste? Depois de chegares a essa situação, e vou-te pedir para tu identificares duas situações, eu gostava que tu quase que te teletransportasses para essa situação e que desses liberdade para expressar aquilo que não foi dito naquela altura. Então isto é super forte. Este exercício é mesmo muito, muito forte, mas é muito importante. Então não teres medo de evocar todos aqueles sentimentos ou emoções que de alguma forma tu sentiste que não foram escutados naquele momento, mas que tu precisavas de expressar. Então deixar que esses sentimentos venham ao de cima, não é? Perceberes, quase como investigadora de ti mesma, que sentimentos é que eram aqueles e que oportunidades é que não foram manifestadas e que tu podes ainda manifestar através desse reviver dessa experiência. Então é quase como se tivesse a oportunidade de deixar ir, de libertar todos os sentimentos de zanga, de ressentimento, de medo, de humilhação, de vergonha, que estão cristalizados nessas situações e que continuam, em modo padrão, a desqualificar a tua voz no momento presente, a impedir-te de comunicar de acordo com aquilo que é a tua verdadeira natureza.
Eu lembro-me que uma das coisas que eu dizia com muita frequência é: eu falo, mas ninguém me ouve. Eu posso estar a gritar e ninguém me ouve. Eu tinha uma imagem minha dentro de um cubo de faces transparentes, como se eu estivesse dentro de um quadrado transparente, e estou a gritar, estou a falar e as pessoas estão do lado de fora e não me veem, nem me ouvem. Eu posso estar a gritar no mais alto de mim, mas ninguém me ouvia. E isto era uma situação de frustração muito, 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 muito grande. Esse padrão, às vezes, ainda é ativado, mas eu estou mais consciente dele. Então eu vou conseguindo transmutá-lo e vou conseguindo limpá-lo e libertá-lo, situação a situação, com muita empatia, com muito amor por mim mesma. Então é isto que eu gostava que tu fizesses. Que tu fosses para esse momento da tua vida em que estavas nesse tal quadrado transparente, em que estás a falar e ninguém te ouve, ou que não consegues falar, não consegues expressar alguma coisa, e que sejas capaz de o fazer. Podes fazê-lo através da oralidade, podes gravar, podes escrever, okay? Podes escrever uma carta, podes pintar, não importa. Eu preciso que tu expresses, eu gostava, convido-te a que tu expresses aquilo que não foi expressado neste momento. Ok? Então, o único objetivo disto é de tu te conseguires abrir a novas possibilidades, de conseguires ir limpando esse canal de autoexpressão, tornando-te muito mais consciente daquilo que tu podes contribuir com a tua voz, do que aquilo que tu podes perder quando usas a tua voz de forma descentrada. E porque isto hoje já vai longo, eu gostava de te pedir um segundo exercício. Na mesma lógica desta questão de ouvir a tua voz e de amar a tua voz. Então eu gostava que tu pegasses num gravador e pegasses num poema. Eu vou deixar-te um poema de Pablo Neruda, que é o Amo-te Sem Saber Como. E eu gostava que tu o lesses em voz alta e te gravasses e te fosses ouvir. Okay? E fosses começar a ouvir um bocadinho de forma honesta e não julgadora como é que é a tua voz, que tu a fosses amar, ok? Então eu vou deixar aqui o poema, vou lê-lo também e adorava que tu me enviasses essa gravação, adorava mesmo, ou que a publicasses nas tuas redes sociais. Como um ato de eu amo a minha voz, okay? Como um ato de coragem e não de vulnerabilidade. Amo-te sem saber como, por Pablo Neruda. Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio ou seta de cravos que propagam o fogo. Amo-te como se amam certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma. Amo-te como a planta que não floriu e tem dentro de si, escondida, a luz das flores. E, graças ao teu amor, vive obscuro em meu corpo o denso aroma que subiu da terra. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente, sem problemas nem orgulho. Amo-te sim, porque não sei amar de outra maneira. A não ser deste modo em que nem sou eu, nem tu és, tão perto que a tua mão no meu peito é minha, tão perto que os teus olhos se fecham com o meu sono. Pablo Neruda, em 100 sonetos de amor. Aceitas o desafio? Por hoje é tudo. Espero que tenha sido útil para ti, que consigas entrar em conexão com estes teus dois arquétipos internos, falar com eles, escutá-los, perceber o que é que eles têm para te dizer, perceber que segredos é que eles escondem de ti, que segredos é que tu escondes ainda de ti mesma e como é que é possível não amares esse dom incrível que te foi dado à nascença, que é a tua voz. Então,
Eu espero que tu consigas fazer estes 2 exercícios. O primeiro, de ir lá a esses momentos mais desafiantes. E o segundo, de dares a oportunidade à tua voz de ser nutrida, de ser reconhecida, de ser validada e de ser amada. Então fica à espera dos teus poemas. Se quiser escolher outros também, não há problema. E leva a tua voz. Ouvimos-nos para a semana. Até breve.